Força Estranha, 10 Histórias e um Mistério, de Nelson Motta. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Parte 2. Os Sentidos da Vida. Tudo começou com uma simples gripe, forte, mas apenas mais uma gripe. Era natural que, além da febre e da tosse, a congestão nasal comprometesse o meu olfato. Tomei as pílulas antigripais, fui para a cama e logo os sintomas começaram a regredir. Comecei a respirar melhor, aos poucos o olfato foi voltando e logo eu estava bom. Não por muito tempo. Na semana seguinte, o feroz inverno nova-iorquino fez mais uma vítima durante uma chuva que me deixou encharcado e à mercê do vento gélido e cortante que varre as esquinas da cidade. O termômetro do Citibank marcava a menos 3 graus, mas, em compensação, a temperatura do vento chegava aos 14 graus negativos. Dos primeiros espirros à febre e aos calafrios não se passou muito tempo. Logo o nariz, além de entupido, começava a escorrer. Tomei o antigripal, me enfiei debaixo dos cobertores e avisei que não iria trabalhar no dia seguinte. Em 2 dias a gripe passou, mas o olfato não voltou. De nada serviram os sprays e as gotas descongestionantes, nem os antialérgicos. Não havia nada congestionado, nem qualquer sintoma de alergia. Apenas não sentia cheiro nenhum. Ah, isso passa, me disse o médico, me disseram os amigos, e eu disse a mim mesmo. Mas não passava. Já curado da gripe, a função olfativa havia se restaurado, digamos em uns 10%. Sentia alguns odores fortes, como o charuto do gordão ao lado e o perfume vagabundo da lourinha que passava, mas como se fossem fracos e longínquos. Mas nem isso durou. Uma semana depois eu estava cego do nariz. Não senti cheiro de nada, nem de amônia, nem de queimado, nem de merda. Não sentia nem o cheiro do gás aberto do fogão. Além de desagradável, poderia ser muito perigoso, letal como um escapamento de gás, ou um alimento podre. Comecei a peregrinação aos médicos, primeiro com otorrinos, high-tech, com aparelhos e doutores de última geração e preços também, e cheguei a uma alergista indiana. E depois a uma homeopata alemã que me prescreveu vários pós e aguinhas, sem qualquer resultado. Nas mãos de um otorrino obtuso, me submeti até a dolorosas e inúteis injeções de cortisona na parte de dentro do nariz. Rezei e implorei na minha fé, em todas elas. Se houvesse um terreiro de macumba em Manhattan, ou mesmo em Nova Jersey, eu tentaria. Fatalista, eu pensava que, como algo muito ruim tinha mesmo que me acontecer, Deus havia sido bom comigo. Como sou músico, perder o olfato é menos grave do que perder a audição. Surdo e desempregado, eu perderia meu maior prazer e meu pão de cada dia. Na miséria, o olfato me serviria apenas para sentir o aroma do que eu não poderia comer, o cheiro da fome. O mundo sem olfato era cheio de perigos, mas tinha algumas vantagens para alguém de paladar bastante restritivo e cheio de idiosincrasias como eu. Tenho pavor de alho, detesto brócolis e abobrinha, não como peixes, moluscos ou crustáceos, nem carne de aves, de caça e de nenhum bicho que não seja vaca. E mesmo assim, ou disfarçada por uma capa milanesa, ou então muito bem passada, torrada, negra, sem qualquer vestígio de sangue ou de carne. Morro de fome, mas não como coentro, dendê, molho pardo, sarapatel, tucupi, buchada, pratos regionais exóticos de ingredientes duvidosos. Gosto mesmo de massas, doces e sorvetes. Com a cegueira nasal, meus problemas à mesa, que já me provocaram muito constrangimento no passado, acabaram. Comia de tudo com o mesmo prazer, o mesmo com que comeria uma fatia de isopor. Fiquei reduzido ao paladar, que, como o sentido deixa muito a desejar, é apenas um complemento do olfato. Sem ele, o gosto reduzia-se a doce e salgado, azedo e amargo. O resto é textura. Passei a comer de tudo sem o menor entusiasmo, mas de tudo. Poderia fechar os olhos e escolher a esmo em qualquer cardápio. Continuei comendo minhas pizzas e macarronadas,
tentando me lembrar daqueles aromas amados, mas a memória olfativa é mais precária do que a afetiva. Restaram-me os doces, com seus cremes, camadas de açúcar, geleias, crostas caramelizadas, massas folhadas que farfalham entre os dentes, agradando mais à audição do que ao paladar. Como a baguete saindo do forno, que proporcionava o contraste entre a casca torradinha e o miolo macio, e ainda crocava deliciosamente no ouvido. Meu bem-amado café expresso, meus cappuccinos, se reduziram a uma tinta escura e grossa com o amargor quebrado pelas gotas de adoçante. Serviam apenas para dar vontade de fumar. O cheiro do primeiro cigarro do dia, depois do café da manhã, era um passado remoto. Durante alguns meses busquei informações sobre a doença e seus possíveis tratamentos, mas os resultados eram desanimadores. Sabia apenas que a perda do olfato se chamava anosmia e podia ter diversas causas, entre elas a radioterapia intensiva em tratamentos de câncer ou em acidentes de automóvel quando se seccionam as fibras dos nervos que contêm os receptores do olfato. Nenhuma delas era o meu caso. Até do cheiro das minhas camisas suadas, dos meus peidos, de minha merda, eu tinha saudades. Logo me resignei e me adaptei à vida sem olfato. Mas ainda com um resto de sabor, tudo mais em mim continuava funcionando bem. Porém, não poderia mais dizer que alguém não fede nem cheira. Depois de 3 anos, eu estava completamente adaptado, nem me lembrava do tempo em que sentia cheiros. A memória olfativa só existe enquanto o sentido está ativo. Não me lembrava nem dos cheiros da minha infância, de cavalo, de leite de vaca tirado na hora, de tangerina no pé, de abacaxis apodrecendo no lixo, o cheiro da terra molhada logo depois da chuva, da grama recém-cortada e recedendo a clorofila, de maresia. E o cheiro do sexo? Essa era uma das minhas perdas mais doloridas. Não podia mais sentir os dedos, o aroma íntimo e úmido da mulher amada e os perfumes das mulheres. Até mesmo os doces, enjoativos, azedos, vagabundos, teria que viver sem eles. Cheguei a pensar em contratar um guia de olfato, como os de cegos, para me conduzir pelos cheiros da cidade. Sempre ao meu lado, ele, ou melhor, ela, iria me informando. Café torrado na máquina da lanchonete à direita. Senhora gorducha entrando no metrô com forte CC. Motorista paquistanês do táxi está há dias sem banho. E caso fosse necessário, me advertiria baixinho e com respeito. Talvez o seu desodorante esteja vencido. Você está com um leve bafo, aceita um chiclete? Acho melhor você recolocar o tênis e mandar lavá-lo logo. Você pisou em um cocô de gato ou está com algum problema intestinal? É dura a vida de um sem olfato, embora mais tolerável do que sem visão ou audição. Eu me consolava vendo televisão e comendo jujubas que poderiam ser de abacaxi, uva ou framboesa. Sem olfato, todas as jujubas eram vermelhas. Tudo ia muito bem, ou melhor, muito mal, quando encontrei uma amiga que não via fazia tempos. Ela estava saindo de uma sessão de terapia nas vizinhanças e me recomendou os serviços de um fabuloso acupunturista e herbalista chinês, um sábio. Desde que começara a fazer uma sessão semanal, Letícia nunca mais havia ficado doente. Ele a ajudara a parar de fumar e a perder peso, curar a minha amiga de uma doloríssima hérnia de disco. Chamava-se Dr. Chan e atendia em um consultório ali perto, no Village, em cima do restaurante Silver Lake. Era conhecido como Mestre Chan. Acupunturista e herbalista chinês chamado Mestre no Village era um pouco alternativo demais para o meu gosto. Antevi a cortina de bambu, o biombo de papel, o cheiro de incenso, o Buda de bronze, o grande pôster com o corpo humano e os pontos de acupuntura, aquelas breguiças chinesas de papel pintado. Da cozinha do restaurante subiria o cheiro enjoativo de tempurás e frituras, de gorduras e temperos. Epa! Quanto a cheiros desagradáveis e enjoativos, eu não tinha nada a temer. Às vezes me lembrava do meu olfato, como quem ainda sente dor na perna amputada. Nada contra, até gosto de acupuntura. Fiz muitas vezes quando morava no México para problemas musculares, com bons resultados. Frequentava a clínica do professor Yoshiaki,
um acupunturista japonês que atendia alguns artistas e diretores da gravadora onde eu trabalhava, numa casinha colorida no largo de Coyoacán. Logo me veio à cabeça simplesmente Alice, o filme de Woody Allen, em que Mia Farrow, uma tímida dona de casa, começa a se tratar com um acupunturista e herbalista chinês e acaba tomando 3 poções mágicas. A primeira a transforma em uma vamp sedutora e voraz. A segunda traz de volta o espírito de seu falecido marido, que a leva para um sobrevoo romântico em Manhattan iluminada. E a última a torna invisível, testemunhando uma traição do marido e ouvindo o que as amigas falam dela. Perguntei a Letícia se o consultório do mestre Chan era tão cenográfico como o do filme, esses ambientes orientais tão comuns na cidade que, mesmo quando autênticos, sempre parecem fake, como Chinatown. Meu problema não é com a acupuntura, é com a ambientação, brinquei com ela. Ela riu, sacudindo a cabeça como quem nega ou confirma. Minha amiga era uma paulista séria, dona de uma boa galeria de arte no Sorro, uma mulher inteligente que me parecia muito saudável e equilibrada. Para o mestre Chan, ela disse, não existiam doenças, apenas energias paradas. As agulhas desobstruem os pontos bloqueados nos canais de circulação, as energias voltam a irrigar o corpo e o próprio organismo se cura. Simples assim. Se você não gostar, pode deixar na minha conta que eu pago, desafiou Letícia me oferecendo um cartão de consulta do Dr. Chang Chan. Alguns dias depois, eu acordava paralisado de dor, do ouvido ao tornozelo, com pontos agudos na lombar e no meio da bunda, descendo como uma linha de fogo ao longo de todo o nervo ciático. Dores tão fortes que exigiram um esforço enorme apenas para me arrastar para fora da cama e estender o braço para telefonar para o Dr. Chan. A mensagem da secretária eletrônica era bastante enigmática e pouco animadora. Aqui é o consultório do Dr. Chan. Por favor, deixe sua mensagem e não fique nervoso. Você não está solto no ar. Por sorte, os altos desígnios, a agenda abarrotada do mestre abriria um horário no fim da tarde, como me informou uma voz doce de uma mulher falando inglês com um delicioso sotaque chinês. Passei o dia deitado, quase imóvel, me enchendo de analgésicos e relaxantes musculares que tinham o poder de um balde d'água em um incêndio na floresta. Cheguei ao Dr. Chan de táxi e levei quase 5 minutos, pé ante pé, para atravessar o pequeno hall e entrar no elevador. Me sentei na saleta de espera com muita dificuldade e imaginei a tortura que seria tirar os sapatos, como pedia o aviso na parede. Não havia ninguém na mesinha da recepcionista. Mas a agonia durou pouco. Logo fui resgatado por um simpático chinês de uns 30 e poucos anos, de olhos vivos e cabelos negros, bem curtinhos, que me deu boa tarde, me ajudou a tirar os sapatos e me amparou até a sala de consultas. E depois me pediu que tirasse a roupa, ficasse só de cueca e me deitasse na cama alta. Se apresentou com uma leve curvatura da cabeça e do tronco. Chang Chan, em que posso servi-lo? Um mestre tão jovem não me inspirava lá muita confiança. Começamos a trocar perguntas. Logo depois de responder a minha idade, perguntei a ele. 52. Nascidos no ano do dragão. Mas, porra, parecia no máximo 35. O homem era formado em medicina tradicional chinesa na Universidade de Pequim, fizera mestrado em acupuntura, daí o Master Chan. Recém-formado, emigrara com os pais e 2 irmãos para os Estados Unidos no início dos anos 70, fugindo da Revolução Cultural Maoísta, que entre 1966 e 1976 mandou muitos cientistas, inclusive seu tio, para a reeducação em plantações de arroz ou fábricas de geladeiras. Ao contrário do acupunturista do filme de Woody Allen, o Dr. Chan não fumava como uma chaminé. Nem o consultório recendia o incenso, isto é, se recendia na minha condição olfativa. É difícil de afirmar, mas posso dizer que não havia nenhum incenso aceso à vista, nem biombos ou divisórias de papel. Não havia nada além de uma cama alta, com um lençol branco, uma cadeira e um pequeno aparelho de som numa mesinha. Nenhuma decoração, paredes nuas, chão branco de fórmica, uma cortina negra vedando a janela, uma única luminária fraca no centro do teto,
puro zen urbano. É verdade que na saleta de espera havia o clássico pôster do corpo humano, e ainda um outro só com as dezenas de pontos de acupuntura e uma orelha gigante. A mesa da recepcionista tinha um laptop, uma máquina de cartão de crédito e um panda de louça. Isso não é nada, você vai ficar bom logo. Ele dava risadinhas de chinês de filme americano e me virava de bruços com cuidado e firmeza. Começou a me contar uma história dos tempos da Revolução Cultural, quando médicos foram enviados para trabalhar como pedreiros na construção civil, enquanto epidemias se alastravam por toda a China e as pessoas morriam como moscas, e sacudia a cabeça dando risinhos de Fu Manchu. Ia falando e cravejando minhas costas de agulhas douradas, longas e finíssimas, sem que eu sentisse nada além de uma picadinha de mosquito. Uma agulha atrás da outra, com grande rapidez percorrendo as minhas costas, ao longo da coluna vertebral e descendo pelas coxas e panturrilhas, falando sem parar. Posso imaginá-lo enfiando as agulhas em minhas costas sem procurar pelos pontos exatos e sem escolher muito onde cravá-las, como se fosse um trajeto rotineiro para suas mãos de cirurgião, com tal segurança e precisão de movimentos que dava a impressão de que poderia fazê-lo até com os olhos fechados. Os pontos de acupuntura são muitos, ele explicava com seu sotaque carregado, trocando o R pelo L e vice-versa sem parar de me enfiar agulhas. Mas existem muita precisão. Um pouquinho para cá ou para lá do ponto exato pode levar a agulha a atingir uma inervação ou um pequeno vaso sanguíneo, provocando muita dor e desconforto ao paciente. Desinfectadas e descartáveis, as agulhas podem fazer tanto o bem quanto o mal, quando entram na carne frações de milímetros além do que deveriam. E são sentidas como agulhadas. Só doem e não curam nada. O mestre ria, em sua mão as agulhas voavam. Colocou uma sinfonia de Mahler no CD play bem baixinho, apagou a luz fraquinha e saiu, me deixando sozinho com minhas dores e esperanças. De olhos fechados, apenas aspirando profundamente pelo nariz e depois expirando lentamente, procurando não pensar em nada conforme as suas instruções. Uma hora depois ele voltou e me encontrou em um estado de agradável torpor, me sentindo bastante confortável. Com velocidade ainda maior, foi retirando as agulhas do meu corpo e esfregando um algodãozinho com álcool nas picadas. A dor amenizara bastante, mas o mestre recomendou que eu me levantasse e caminhasse bem devagar. Estava convalescendo, mas logo estaria bom. Me deu um saquinho de ervas, mandou fazer um chá e tomar ao longo do dia. São $100, por favor. Volte amanhã para continuar o tratamento. E pediu que eu marcasse uma hora com a recepcionista. Minha noiva, muito bonita. E soltou uma risadinha de fumante. Pode pagar com cartão de crédito. A noiva do mestre era mesmo um colosso de mulher. Estava à altura dele, mas quando se levantou, vi que deveria ser bem mais alta do que ele. Paguei com cartão de crédito e me estiquei para tentar ver alguma coisa no seu decote, mas só vislumbrei o início de 2 peitos redondos e pequenos, atrás do vestido de tecido leve e claro. Assinei o recibo, ela encaminhou a paciente que aguardava para a sala do Dr. Chan e saiu junto comigo, fechando a porta. Estava muito calor, ia para natação, me disse simpática e sorridente, com seu sotaque delicioso enquanto esperávamos o elevador. Devia ter uns 30 anos no máximo, ou talvez 13, com esses chineses nunca se sabe. Mas com certeza era linda. Sua pele tinha o tom do marfim novo, que apenas começava a amarecer. O contraste com os cabelos negros, grossos e lisos, presos em coque com 2 pauzinhos coloridos, era como as teclas de um velho piano. Uma bela dama de Xangai em Manhattan, trabalhando como recepcionista em um consultório e nadando todos os dias em uma academia próxima de casa. Era uma das explicações para a boa forma do corpo longíneo, com as pernas compridas e levemente arqueadas. Assim, com as mãos, os pés nas sandálias tinham dedos finos e delicados e unhas pintadas de rosa. Na esquina, fomos cada um para um lado, entre sorrisos e votos de melhoras. Enquanto conversava com ela, havia até me esquecido das dores que ainda me fustigavam as costas, mas pelo menos eu podia me locomover sem que meu lombo começasse a explodir. Chamei um táxi e embarquei para casa.
Voltei no dia seguinte, no mesmo horário, e ela estava lá, de cabelos molhados, como uma seda negra brilhante escorrendo pelos ombros. Vinha da piscina. O calor estava tão forte que ela havia antecipado a natação. Quando ficar bom, você devia fazer umas sessões, recomendou. Natação é um ótimo exercício para a musculatura das costas e das pernas. O Dr. Chan se apresentou na porta e me convocou para a sala branca com um sorriso que talvez, já por um tiquinho de culpa, senti como meio melífluo, como se fosse uma advertência sutil. Na sala, ele só perguntou como eu estava. Deitado na cama, respondi que as dores estavam passando, que havia dormido e atravessado o dia muito bem, e estava muito grato a ele. Risinhos de fumancho, agulhas na mão, vire de bruços. Antes que ele começasse a me agulhar, contei, era mentira, que tinha revisto Alice na televisão e me lembrado dele. Risinhos de fumancho, muito bom filme, Mr. Allen é muito talentoso, faz as pessoas rirem. É claro que ninguém acredita naquelas histórias de poções mágicas, mas os poderes da acupuntura poderiam ter sido mais explorados no filme. Mr. Allen enxerga um pouco, né? O mestre sorriu e fez uma pequena pausa. Mas prefeito de como cidade é bom. Ele já se tratou comigo durante um período. Problemas de coluna. Mr. Allen, homem de muitos problemas, muito ansioso. Que bom, agora já posso dizer colega do Woody Allen. Pelo menos de acupunturista e de ansiedade. Por exemplo, eu li que pacientes podem ser completamente anestesiados para cirurgias altamente invasivas só com a aplicação de agulhas, mas será que como uma ou algumas agulhas nos lugares certos é possível matar uma pessoa? Risinhos de fumancho, sem deixar vestígios. Pode parecer que sofreu um ataque cardíaco, ou uma embolia pulmonar, ou um acidente vascular. Tudo isso pode ser provocado com agulhas nos lugares certos, ou errados, mais um risinho chinês. Mas ervas também podem matar. E por que você quer saber disso? Um músico que quer escrever um romance policial? O crime perfeito? E espetou a primeira agulha. Sentiu um arrepio. Mulheres tão bonitas não deveriam ter noivos acupunturistas e armados. Saí da sessão me sentindo novo, com uma disposição que não tinha antes da crise ciática. Combinei de marcarmos uma sessão semanal só para manutenção do equilíbrio. Era melhor prevenir doenças do que remediá-las ou curá-las, ele disse, e me perguntei por que qualquer obviedade na boca de um oriental logo adquire áreas de filosofia. Passe bem, doença não existe, é só energia parada. Ele repetiu seu mantra, me levando até a saleta de espera onde a bela Shailin me esperava com a máquina do cartão de crédito e o panda de louça, e um sorriso estonteante. Na semana seguinte voltei ao consultório, mas ela não estava. O Dr. Chan abriu a porta sorridente, como se adivinhando meus pensamentos ou percebendo minha frustração. Shailin foi passar férias na China com família. Volta ao fim do verão. Vamos entrar? Até o fim do verão, as sessões se sucederam semanalmente e eu me sentia cada vez melhor. Melhor ainda com as primeiras folhas do outono, quando cheguei ao consultório e encontrei Shailin atrás da mesinha, com sua máquina de cartão de crédito e seu panda de louça. E suas pernas, e seus braços, suas mãos e seus pés, seu rosto de máscara de porcelana. Estava com os cabelos mais curtos, com uma franja e um corte Chanel que lhe davam um ar mais moderno e elegante. E surpresa no rosto muito claro, afloravam seus lábios carnudos com um batom rosado que os fazia parecer úmidos e talvez pelos dentes grandes e alvíssimos, jamais se fechavam completamente, pareciam sempre entreabertos. Na saída depois que paguei a conta, ela abriu com cuidado uma gaveta, olhou para a porta da sala do Dr. Chan para o cliente que esperava e colocou rapidamente na minha mão um pequeníssimo panda de pelúcia e fechou minha mão com as suas. Trouxe da China para você, traz boa sorte. Falou baixo. Talvez para que o cliente na cadeira não ouvisse. A porta da sala se abriu, saudei o Dr. Chan com a cabeça e saí. Dessa vez tive certeza de que o sorriso era melífluo. 2 semanas depois, a mesma combinação de chuva e vento que dera início ao meu calvário olfativo me pegou de novo em mais uma gripe, a primeira do outono. Tomei uns antigripais de costume e fui para o consultório do Dr. Chan para a minha sessão semanal.
Cumprimentei Shailin e entrei direto. O mestre me esperava com a porta da sala aberta, como sempre, sorridente. Pode ser só impressão ou culpa, mas senti alguma ironia no sorriso dele. Quando ouviu minha voz rouca e fanha e minhas queixas da gripe, ele perguntou se eu estava mudando de voz como os adolescentes e soltou seus risinhos de fumancho que nunca me soaram tão ameaçadores. E eu sabia bem por quê. Deitado de costas, olhando para a lâmpada fraca do teto, vi a sua mão golpear repetidas vezes a minha testa, meu rosto, o alto de minha cabeça, deixando cravadas diversas agulhas nas minhas orelhas, no meu nariz, entre meus olhos, nos seios da face, em toda a área congestionada. Depois distribuiu o resto ao longo do meu corpo, com movimentos rápidos e precisos em lugares mais ou menos habituais. Eram meus pontos fracos, ele dizia, que precisavam ser estimulados. Mal imaginava, ou será que desconfiava que o meu fraco era sua noiva? Que era ela que me estimulava? Quando o Dr. Chan voltou à sala e acendeu a luz, me espreguicei na cama, respirei fundo e senti um cheirinho de álcool nos algodões que ele usava para desinfectar as picadas das agulhas. E também, muito distante, o cheiro de detergente do lençol. Eu estava sentindo alguns cheiros. Nos últimos anos, conformado com meu destino, eu havia aceitado completamente a perda do olfato. Havia tentado de tudo e o melhor era procurar esquecer, como se eu houvesse nascido assim, continuando a viver a vida sem cheiros. Era um caso perdido, estava completamente resignado e adaptado. E tanto que nunca havia comentado com o Dr. Chan sobre os meus problemas olfativos. Gaguejando, emocionado, fiz um relato atropelado do meu drama e eu estava me sentindo como um cego que começava a rever a luz. Ou recomeçava a ver a luz. Sua resposta foi uma risadinha de fumancho. Isso é muito fácil de curar. Em 3 sessões você vai ficar bom, ele prometeu. Marque com Shailin. Parecia uma provocação, ou um duplo sentido, ou uma advertência. Depois de mais 2 sessões, não com Shailin, mas com o seu noivo, que me aplicou agulhas nos seios da face e no nariz, eu estava curado. Cruzei o village, aspirando fundo o cheiro das pizzas que saíam do forno, das máquinas de café que despejavam expressos fumegantes das xícaras, o delicioso aroma de fumaça, fuligem, óleo e gasolina que saía dos carros que passavam, das gorduras que derramavam dos kebabs ao fogo. Com os olhos rasos d'água, como um cego que, sim, voltava a ver, aspirei fundo a fumaça do meu cigarro, saboreando-a na boca e soltando-a pelo nariz. Senti o aroma doce de um baseado que um negão fumava pedalando uma bicicleta. Quase desmaiei de emoção na banca de flores do coreano. Subi a 5ª Avenida e entrei na Sephora, um imenso supermercado de cosméticos. E experimentei tantos óleos, cremes e perfumes que me arrisquei a uma overdose olfativa. A vida voltava a ter sabor. Estava me sentindo um novo homem, ou pelo menos o mesmo de sempre, mais completo. E vida entrava pelas narinas. A pretexto de iniciar sessões de natação para fortalecer os músculos das costas e prevenir novas crises ciáticas, eu havia pedido a Shailin que me acompanhasse à academia, já que ela a frequentava havia algum tempo. Conheci os professores. Ótimo! Eu estou mesmo com vontade de nadar. Me dá uma incrível sensação de liberdade, mesmo em uma piscina. Ela sorriu com seus dentes grandes e caninos levemente tortos que lhe davam ainda mais charme. Exalavam um suave perfume de jasmim. Amanhã às 4 da tarde na academia? Me despedi. Quando ela sorria com aquela boca rosada cheia de dentes e promessas, fazendo covinhas nas bochechas, seus olhos se apertavam tanto que pareciam fechados. Vejo você lá. É difícil manter a compostura ao relatar o impacto que me causou ver Shailin na piscina da academia, com um maiô de natação inteiro e colante, vermelho sangue com listras finas e amarelo ouro, as cores da China. O tecido molhado era leve e elástico o suficiente para revelar um esboço dos seus pequenos peitos. A água da piscina era aquecida, mas um vento frio entrava pelos janelões e passeava pelo deck, ondulando a água e eriçando os mamilos de chinesas lindas e proibidas.
Ao som de música clássica, nadamos lado a lado mais de 1 hora, com pequenas interrupções para que eu recuperasse o fôlego e visse o sorriso molhado dela, que parecia se divertir com a minha falta de prática e habilidade na natação. E quem disse que eu estava ali para nadar? O melhor veio depois, tomando sucos naturais no café orgânico da academia, quando ela me disse que dentro de 2 semanas o Dr. Chan iria viajar para o Canadá para fazer palestras e atender pacientes. Ela gostaria muito de conhecer as montanhas Catskills, a cerca de 1h30 de Nova York. Mas não tinha companhia. Eu poderia pular sobre a mesa e agarrá-la, beijá-la e penetrá-la ali na frente de todas aquelas pessoas. Tal a excitação que me tomava. Mas a acupuntura estava equilibrando o meu organismo. Eu estava aprendendo a ser paciente, a aceitar minhas limitações e as da vida em sociedade. Depois do banho, ela saiu do vestiário com um vestido leve e de cabelos molhados mais brilhantes do que nunca. Mal saímos da academia, fomos surpreendidos por uma chuva forte. Por sorte, eu estava com uma capa que foi suficiente para nos abrigar ao longo das poucas quadras que separavam a academia do consultório. Quase abraçado sob a capa, o perfume de pele fresca e de jasmim de Xialing me entontecia. Quando estávamos quase chegando, um carro passou veloz, tocando rap em alto volume, quase subindo na calçada, e nos deu um banho de água suja acumulada na sarjeta. E pior, ou melhor, quando nos afastamos abraçados sob a capa, tentando evitar o banho de lama, nossos lábios se roçaram e ela apenas sorriu. Rindo muito e com as roupas encharcadas, chegamos ao prédio do consultório. Aproveitei os últimos momentos em que o seu corpo se mostrava inteiro muito mais do que com o maiô vermelho, coberto apenas pela malha fina e molhada do vestido, que se colava à sua pele e realçava todas as suas curvas e reentrâncias. Trocamos alguns e-mails discretos durante a semana. Mandei-lhe umas fotos das montanhas Catskills, sugestões de pequenas pousadas e chalés, lugares românticos para conhecer, cafés charmosos, lareiras crepitantes. Na semana seguinte, o Dr. Chan foi para o Canadá e Xialing foi para os Catskills sozinha. Espremido entre a gratidão e o medo, nem um canalha Nelson Rodriguiano, desses que não respeitam nem a cunhada, poderia ser tão escroto. Fim da parte 2.